3 dos 6 novos mangás da revista estão uma situação bem ruim, complicada. Talvez um cancelamento é o mais óbvio para esses mangás. Mas também do outro lado temos mangás que estão se destacando muito bem e quem sabe conseguirão se estabilizar muito bem na revista. Deixe seu like e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e aqui nesse vídeo comentarei a edição 39 da Shonen Magazine. Acompanhe até o final. Vamos lá, né? Na capa da revista tivemos um encerramento, o Amagami-san. O mangá ele recebeu destaque principal para o seu último capítulo, então o mangá conseguiu esse feito, né? Conseguiu fazer sucesso, conseguiu se destacar, conseguiu então finalizar o seu mangá de forma natural, né? Então estaremos aí de olho de novas obras futuras que o autor pode estar lançando. Nas páginas coloridas tivemos o Mokoshiroko no Yonkishi como destaque em página colorida, como destaque aí na revista. Ausentes nessa edição tivemos o Seitokai e o Yargenat. Não tiveram capítulos nessa edição. Temos o mangá de Dolatry que ainda não é ranqueado por ser um mangá novo e o mangá Ahiru no Sora que está em ato, né? Nessa edição temos aí no total 21 mangás ranqueados e vamos comentar sobre cada um deles, começando na última posição que foi o Ikitagare no Wolf, que está sempre nas últimas posições. Não necessariamente na última, mas sempre aí rodando as últimas posições, sempre sendo um mangá que mostra ter uma popularidade, uma aceitação extremamente baixa, até vendas também que não estão sendo muito boas também. Então tá tudo indicando, o mangá não tá conseguindo fazer sucesso, então o cancelamento pode ser a coisa mais óbvia a se acontecer. Então estaremos ainda observando qualquer outra novidade, acredito que não vai mudar muita coisa dessa situação, então só estaremos aí de olho. Normalmente as revistas da Shonen Magazine, eles têm uma tendência de durar um pouco mais, mesmo com a baixa popularidade. Se usar em caso, por exemplo, um recente que é o Battle Scratch, que é um mangá que vendia extremamente mal, mas o mangá durou aí uns 50 capítulos, então praticamente um ano, né, de publicação, mostrando que a revista ela não tem preocupação de emergência de cancelar o mangá se ele já tem uma popularidade baixa, como por exemplo a Jump, que com 20 capítulos o mangá pode dar adeus à revista, até menos, né? Então temos essa situação aí. Talvez Ikitagare dure até um pouquinho mais, mas não acho que vai durar tanto assim também. Temos o Kito, que está numa situação parecida em questão de popularidade, aceitação muito baixa. Então acho que a questão dos primeiros capítulos fez muita diferença, porque teve muita reclamação com respeito à arte, né, que estava meio suja, que estava meio confusa. O autor ele lançou o volume 1, ele basicamente redesenhou o volume inteiro, mas ainda não está sendo suficiente. Vendas muito baixas, popularidade muito baixa, e eu acredito que não vai sair também disso. E temos o Kagarike, que aí completa o trio do desastre, né? Os mangás que mais próximos do cancelamento, que então também tem vendas muito baixas e uma aceitação também. Esse é um mangá que, apesar de tudo, ele recebe menos posições baixas em comparação com esses outros dois, mas mesmo assim tem uma popularidade baixa e não está convencendo, né, a sua permanência. Vamos ver como é que ainda vai permanecer. Temos o Suruga Meteor na posição 18, então o mangá não tá também, pelo menos pra mim, não tá convencendo tanto, mas vamos ver como é que ainda vai se desenvolver, né? Acredito que por enquanto o autor, como ele não tá com nenhuma pressa de correr com a história, então por enquanto a revista aparentemente não tá deixando a obra se desenvolver. Então por enquanto ainda o mangá tá tranquilo, né? Temos o mangá Yomena Connect na posição 17, ainda na espera do volume novo, né, o lançamento, as vendas, né? Então por enquanto nada tão impressionante para se falar. Tudo que eu já ouvi falar eu falo muito nas edições anteriores, né? Então se eu for falar só vou repetir as mesmas coisas. O Megami no Café Terraço é um mangá que tá prestes a se encerrar, não lembro quantos capítulos, vou falar das próximas edições, mas logo pode ser que o Megami ele se encerre, esteja aí próximo a uma finalização. Agora com a Magami sendo encerrado, né, Megami talvez seja o próximo aí da lista. O Arro no Miburo ficou na posição 15, então nada para se falar também, o mangá continua firme e forte, sem preocupações, então só aí em publicação, porque por enquanto nada tão impressionante para se falar. E temos o Kurabedaka, que é a mesma situação também, né? Só o autor ainda continua desenvolvendo bastante a obra, né? Bem longo, prolongado, né? Tem essa questão também de muitos mangás da revista, né? Principalmente mangás de romance, eles não têm preocupação com respeito à duração da obra, né? Enquanto tiver dando certo, enquanto ainda a revista estiver ainda mantendo o mangá tá se desenvolvendo. Temos aí outros casos de outros mangás da revista, como Kanojo Karishimasu, que o mangá já tá com quase 400 capítulos. Eu não me lembro de ver um mangá tão longo assim de romance, né? Um roncon, né, de certa forma. É um caso aí, né? Temos o Kuramedaka, que tá com quase 200 capítulos.
E se for continuar dessa forma, acredito que ele chega a 300 facilmente. O mangá ainda continua sem nenhuma previsão de encerramento, que sinceramente não consigo enxergar isso atualmente. Temos o Sentai Dashikaku na posição 13, mangá que não tem preocupações nenhuma. As vendas, apesar de serem menos de 10 mil, pelo menos nas vendas físicas, ainda assim o mangá ainda permanece em publicação. O mangá permanece firme e forte, mas eu acredito que o mangá vai ficar assim até o final, né? Em questão de popularidade e publicação tranquila aí, sem preocupações nenhuma. Acho que ele já passou do nível da revista se preocupar com o cancelamento desse mangá. Então, continua ainda firme e forte. Na 12ª posição é o Kanan-sama, mangá que ficou acho que nas últimas posições, né, edição anterior. Aqui tá de volta na posição mais mediana, mais alta, né? O mangá ele tem essa rodagem, né, de posições, às vezes tá lá em cima, em top 3, às vezes tá lá embaixo, nas últimas 3 posições, e às vezes tá aqui no meio da revista, como é o caso. Um mangá que tem bastante rodízio aí na revista, tanto por conta, talvez, né, pela temática do mangá, do weight, dessas coisas. A revista, ela sempre posiciona os mangás em alguns pontos aí, isso porque tem muitos mangás de romance, de weight, então se colocar tudo, acho que junto um do lado do outro, fica meio cansativo pro leitor tá lendo o mesmo gênero, praticamente a mesma coisa, várias vezes. Então, acho que é importante também ter isso. Então, Kanan-sama ficou numa posição boa, né? No mangá não tem nenhuma preocupação com o encerramento. Eu acho que isso passa longe. Então, um mangá que faz até certo sucesso também. E a 11ª posição, o Gashakuta também, que tá com anime em publicação, tá fazendo sucesso. O mangá tá tendo um certo retorno em vendas. Então, pelo menos tá dando alguma coisa certa, né? O mangá, espero que melhore ainda mais com o tempo. Então, estaremos ainda de olho em qualquer novidade. Pelo menos a gente consegue ver alguma melhora em vendas. Nada tão impressionante também, mas pelo menos algo bom, né? Temos aí na posição 10 o mangá Ranger Girl, mangá que ainda continua de certa forma recebendo boas posições, né? De uma certa popularidade, nada tão grande também. O volume 1, ele vende até números que me decepcionaram um pouco, mas ainda assim tá em uma situação de risco. É um mangá que dos novos, né, que saíram, é o que um dos que mais venderam. Acho que é o segundo até então, né? Ainda não tivemos as vendas de Idolatry, então vamos ver onde o mangá pode estar, se ele pode vender até mais ou menos que Argonaut. Eu acredito que menos, mas ainda estaremos de olho. E Dream Drop Go, vamos ver como é que vai ficar o volume 2, se o mangá vai ter um crescimento. Eu espero que sim. Quem sabe torcer para o mangá chegar a números próximos a 10 mil exemplares. Estaremos aí de olho. Na 9ª posição, o Shangri-La Frontier continua firme e forte, sem nenhuma preocupação, na espera de uma nova temporada do anime. Qualquer novidade também eu vou estar falando aqui no canal. Para a posição 8, o Kakuro Inazuki, que também está se encerrando já o anime. Então ainda estaremos aí de olho com qualquer novidade. E vamos ver se vai ter anúncio de uma nova temporada. Não sei se pode ser possível, né? Porque eu acho que a segunda temporada não agregou tanto, não foi tão popular, pelo menos ao meu ver. Mas talvez no Japão tenha sido outra situação, né? Mas qualquer novidade eu vou falar aqui no canal. A 7ª posição, Bojo no Warrior. Se não me engano, ficou na primeira na edição anterior. E aqui descer um pouquinho, nada que preocupa também, ainda continua sendo uma ótima posição, o que mostra que a revista ainda dá bastante destaque para a obra. Eu acho que está faltando um anime anunciado já para Bojo no Warrior, porque já tivemos aqui alguns anúncios já feitos, bem cedo também, de certa forma, e Bojo no Warrior continua ainda assim, sem nada, só com mangá. Eu acho que até o fim do ano talvez, né, vamos torcer que venha um anime, né, um anúncio, então ainda estaremos de olho. Temos muitos mangás ainda com um anime ou em exibição, ou já anunciado. E os que não tem são mangás realmente que são muito novos, que não tem capítulos ou conteúdo suficiente para adaptação do anime. Mas Bojo no Warrior acho que tem mais que o suficiente já. O mangá já tá aí a qualquer momento se aproximando dos seus 100 capítulos, que já é uma marca muito grande. O mangá já tá com quase 70, então logo logo o mangá vai estar aqui bastante capítulos. Mas mesmo assim o mangá ainda já tem o suficiente, ao meu ver, para adaptar uma temporada até longa, né? Dependendo de como que é a história, né? Mas ainda qualquer novidade ainda vou falar aqui no canal. Na 6ª posição, o Yu-Yu Sensei, com a ótima posição, assim como na edição anterior também, né? O que mostra que a revista dá destaque de vez em quando pro mangá, mesmo com posições baixas acontecendo algumas vezes, o mangá ainda tem um certo momento aí de alta, né? Ainda assim, o mangá ainda não é assim lá grande coisa em popularidade. Na 5ª posição, o Kajin Fugeki, com um mangá até bem dinâmico de certa forma, né? Muitas coisas acontecendo. Como sempre, né, o autor faz muita coisa, né, na história, até confusa de certa forma, mas ainda assim é o estilo do autor também, né? Ele faz a mesma coisa com o Monogatari. A 4ª posição, Hajime no Ippo, ótima posição, o mangá faz bastante sucesso, é um mangá que tá vindo pro Brasil, né? Então é um mangá que é bem popular há bastante tempo. Com mais de 1500 capítulos, o mangá só ainda
confirma esse ponto, né, de a sua popularidade por tanto tempo. Agora, abrindo o top 3 é o Kanojo Karishimasu, o mangá que também faz sucesso de certa forma. O anime encerrou e já tem um anúncio da nova temporada. Para desespero de algumas pessoas, né, mas enfim, o mangá de certa forma faz ainda sucesso, né, que mostra tantas temporadas assim, tantos anúncios, tantos números em vendas, então é realmente um mangá popular. E a segunda posição, Blue Lock, é o principal mangá da revista em popularidade e em vendas também. Claro que na maioria das vezes ele vai estar aqui nas primeiras posições. E a primeira posição é o Mayonaka Heart Turn, que eu acredito que talvez a revista possa dar uma atenção agora para o mangá que o Amagami-san ele foi encerrado, porque o Mayonaka de certa forma tem uma temática parecida, né? Não é a mesma coisa, mas é um romance também. Então vejamos se a revista agora vai tentar fazer com que o Mayonaka ele meio que herde, vamos dizer assim, né, essa popularidade de Amagami-san. Tanto que o mangá ficou próximo aí de Amagami, né? O Amagami ficou na capa e Mayonaka primeira posição. Esses mangás eles ficam sempre um do lado do outro. Talvez tenha sido alguma estratégia aí. De qualquer forma, né? Mayonaka ele vem um certo sucesso, vai receber o anime. Talvez isso seja um ponto importante pra gente analisar. Talvez torcer por um sucesso da obra. Mas ainda assim, nada tão impressionante em questão de popularidade foi mostrado, né? Mas ainda assim o mangá tem o seu sucesso aí. Na próxima edição teremos a capa, o Danger We Go, e vem se destacado até bem. A revista vem divulgado bastante a obra. Temos aí as páginas coloridas para a semana que vem, o Yomena Connect e o Kaijin Fugeki, eles vão ser os destaques nessa edição. Mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e ajude no crescimento. E é isso, até a próxima.